Eu ainda me lembro do barulho dos copos se chocando, como se cada tilintar fosse uma martelada na minha dignidade. A sala estava cheia, o cheiro de carne assada ainda no ar, as crianças correndo entre as cadeiras e eu sentado na ponta da mesa, como um convidado de última hora, não como alguém que tinha construído aqueles alicerces com as próprias mãos. Era um almoço de domingo, um daqueles que antes me enchia de orgulho, porque via toda a família reunida debaixo do mesmo teto. Mas naquele dia, tudo mudou com uma frase, dita como quem pede sal, simples, seca e fria, sem medir peso nem consequências. Meu filho levantou o copo, já com a língua solta pela bebida, e anunciou em voz alta: agora que está aposentado, vai pagar aluguel. Aqui não é asilo. Ele disse aquilo com um meio sorriso e os outros, em vez de estranharem, riram. Alguns até bateram palmas, como se fosse uma piada de bom gosto. Outros brindaram, erguendo seus copos cheios como se aquela fosse a melhor novidade da tarde. A chance de transformar a minha velhice em fonte de renda. Eu, parado ali, com o garfo suspenso no ar, senti uma fisgada no peito, que não era dor física, mas parecia pior. Era o peso de perceber que para eles eu já não era pai, nem avô, nem companheiro de histórias. Eu era só um encargo, um número na conta, um quarto ocupado que poderia render. As risadas ecoavam, e eu apenas sorri. Não um sorriso de concordância, mas aquele meio sorriso que quem me conhece de verdade sabe que antecede silêncio e decisão. Eles confundiram. Pensaram que eu tinha aceitado, que o velho ali não tinha mais forças nem voz, e talvez fosse isso que eles esperavam, um idoso cansado, que não ia se impor, que seguiria vivendo sob o teto de quem um dia ajudei a criar, pagando como hóspede indesejado. Mas por dentro, enquanto os olhos marejavam sem que ninguém percebesse, uma lembrança lá me atravessou como navalha. Eu lembrei das vezes em que trabalhei noite adentro, para que meu filho tivesse estudo e comida quente. Lembrei das noites em claro, segurando a febre dele, das chuteiras novas compradas às pressas para ele não ser o único menino sem uniforme, no time da escola. Cada sacrifício, cada moeda contada, cada renúncia minha, para que ele tivesse tudo. E agora, diante de mim, o mesmo filho que tantas vezes me chamou de herói na infância, erguia o copo para transformar minha aposentadoria numa cobrança, como se eu fosse um estranho qualquer invadindo a casa dele. As palmas cessaram, mas a sensação ficou suspensa no ar. Até os mais novos, que ainda não entendiam bem o que significava pagar aluguel, repetiam entre si como se fosse brincadeira: vovô vai pagar para morar aqui. Vovô vai pagar. Eu engoli seco. Não levantei voz. Não confrontei ninguém. Não bati na mesa como talvez fosse esperado de um homem ferido no orgulho. Continuei sentado, mastigando devagar um pedaço de carne, que já não tinha gosto de nada, como se estivesse digerindo não o alimento, mas a traição. E foi nesse exato instante que uma chave virou dentro de mim. Eu não disse nada, porque aprendi que às vezes o silêncio é mais poderoso que qualquer palavra. Eu sabia de algo que eles não sabiam, e essa era a minha arma. Ali, diante daquela cena que me marcou mais do que qualquer doença ou perda que já enfrentei, eu percebi que não precisava provar nada a ninguém. Eu já tinha tudo preparado. Eles riam porque acreditavam ter me colocado num canto, mas não sabiam que aquele canto já não era deles para decidir. Quando meu filho voltou a sentar depois do brinde, ainda sorrindo como se tivesse feito uma gracinha, ele não notou que eu o observava com calma. Ele não imaginava que cada palavra dele, cada aplauso, cada gargalhada de quem o acompanhou seriam lembrados muito em breve, quando o riso fosse substituído pelo silêncio amargo da derrota. Terminei o prato sem apetite, lavei as mãos no banheiro como se quisesse tirar dali não só o cheiro da refeição, mas também o peso da humilhação. Voltei à mesa, vi os copos ainda erguidos e as conversas banais retomadas, e pensei comigo mesmo: vocês não sabem, mas essa casa já não pertence mais a vocês. O que hoje parece vitória vai se transformar em perda antes que percebam. Naquela noite, me recolhi ao meu quarto sem dizer uma única palavra. Eles acreditaram que era mais uma das minhas manias de velho calado. Mal sabiam que o silêncio era o prenúncio da tempestade, e que cada aplauso daquele brinde soaria muito diferente quando a porta receber a primeira batida do oficial de justiça.
Esse foi o dia em que meu coração se quebrou, mas também o dia em que comecei a preparar a resposta que mudaria o rumo de todos. Porque se eles acharam que poderiam me reduzir a um inquilino dentro da minha própria história, era porque nunca conheceram de fato quem eu sou. Naquela noite, depois do brinde que me atravessou como uma lâmina, eu me deitei na cama com a mesma calma que aparentava por fora. Mas por dentro, cada palavra repetia como eco num corredor sem fim. Aqui não é asilo. Vai pagar aluguel. A frase não vinha sozinha. Vinha acompanhada do riso deles, das palmas, do som dos copos brindando como se tivessem conquistado algo às minhas custas. Eu encostei a cabeça no travesseiro e deixei que o silêncio se estendesse. Um silêncio que não era de derrota, mas de cálculo. Eles não sabiam, mas o meu silêncio tinha peso, e era nele que estava escondida a minha resposta. Quando acordei no dia seguinte, o sol entrava pela janela estreita do quarto e o barulho da casa já corria pelo corredor. Vozes, passos, panela, batendo na cozinha. A rotina continuava para todos como se nada tivesse acontecido. Meu filho ria alto, a nora passava instruções de um lado para o outro. Os netos pediam leite e pão com manteiga. Para eles, a vida seguia normal. Talvez acreditassem que eu já tivesse aceitado a condição de morador que paga aluguel, que o assunto estava resolvido, que o velho não teria forças para contrariar nada. Foi isso que os enganou, a ideia de que meu silêncio era submissão. Na mesa do café, sentei como sempre, ouvi conversas que não me incluíam e comi em silêncio. Até quando a nora fez questão de brincar dizendo que daqui a pouco ia ter que pagar até pelo café, eu apenas olhei para o copo de vidro e dei aquele mesmo sorriso curto da noite anterior. Eles riram de novo, como se aquele sorriso fosse confirmação de que eu aceitava as piadas e as novas regras. Não perceberam que aquele gesto não era de concordância, mas de despedida. Eu já estava longe dali, mesmo sentado ao lado deles. Enquanto eles falavam sobre planos de viagem, sobre um carro novo que talvez comprassem, eu só pensava na pasta guardada no fundo da gaveta do meu armário. Aquele envelope vermelho que carregava minha decisão tomada meses atrás, quando percebi que cada gesto meu era visto como peso. Naquele envelope estava a escritura, as assinaturas, os carimbos, a prova de que aquela casa já não pertencia a eles. Mas eu não disse nada. Por quê? Porque o silêncio, às vezes, é mais cruel do que qualquer grito. Passei o dia como se fosse qualquer outro. Ajudei a varrer o quintal, sentei um pouco na varanda, respondi às perguntas com frases curtas. Tá, tudo bem, pai? Meu filho perguntou no meio da tarde, talvez desconfiando do meu jeito quieto demais. Tá sim, respondi, e sorri de novo. Esse sorriso, que eles tanto confundiram, foi o que começou a assombrá-los. Porque quando alguém que sempre falou pouco passa a falar menos ainda, é aí que mora o perigo. No fundo, eu sabia que eles estavam se acostumando com a ideia de me ver como fardo. Talvez acreditassem que seria fácil me dobrar, que eu aceitaria pagar como hóspede e continuar sustentando o teto que ajudei a levantar. Mas o que eles não sabiam é que meu silêncio estava carregado de propósito. Não era aceitação, era paciência. Não era medo. Era preparo. Naquela noite, antes de dormir, ouvi risadas vindas da sala. Eles estavam assistindo televisão, comentando sobre os próximos meses como se tudo estivesse sob controle. A nora falou algo sobre trocar os móveis do Idu, meu quarto quando ele começar a pagar, e meu filho apenas riu. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Sorri sozinho, não de alegria, mas daquele jeito que só quem já viveu muito sabe. O sorriso de quem entende que a vida dá voltas e que em breve o silêncio vai se transformar em resposta. Enquanto o sono chegava, pensei que cada riso, cada palavra atravessada, cada palminha batida no almoço de ontem já estava marcado na minha memória. Porque quando a intimação chegasse, quando o papel oficial fosse entregue, cada detalhe daquela humilhação voltaria à mente deles. E naquele dia, o silêncio que eles riram hoje se transformaria na voz mais alta que já ouviram. Eu sorri. Apenas sorri e segui calado, porque eles ainda não sabiam, mas a casa já tinha dono. E não eram eles. No fundo da gaveta do meu armário, por trás de roupas dobradas e algumas fotografias antigas, havia um envelope vermelho, desgastado nas pontas, marcado pelo tempo, mas intacto no que guardava dentro. Ali estava o segredo que mudaria tudo.
o trunfo que eles jamais imaginaram que eu tivesse. Eu sempre fui de guardar documentos importantes em silêncio, sem alarde, porque aprendi cedo que papel fala mais alto do que qualquer promessa. E naquele envelope estava a escritura da casa, assinada, registrada, oficializada há meses, quando eu decidi que não seria peão em jogo nenhum. Eu já sabia, muito antes daquele brinde cruel, que minha presença ali não era mais vista como a de alguém necessário. Pequenas atitudes foram me mostrando isso. As olhadas tortas quando eu usava a sala para assistir ao noticiário, o incômodo disfarçado quando eu convidava um velho amigo para tomar café, os comentários jogados de canto de boca sobre contas, de luz e supermercado. Eu entendi em silêncio que minha aposentadoria não era vista como sustento meu, mas como recurso deles. Foi nesse momento que me levantei uma manhã, pus a camisa bem passada e fui até o cartório. Não falei nada a ninguém. Assinei os papéis com calma, como quem desenha o próprio destino sem precisar de plateia. Enquanto eles brindavam, achando que a minha vida já estava nas mãos deles, eu lembrava daquela manhã no cartório, do peso da caneta azul deslizando sobre as folhas, do carimbo seco que selava tudo. Eles riam porque pensavam que tinham me reduzido a um morador dependente, mas a verdade é que a dependência já não estava comigo, estava com eles. Dependiam da ilusão de que a casa era deles, quando na realidade já não era. Eu nunca fui homem de ostentar nada. Vivi décadas sem precisar provar para vizinhos ou conhecidos o que eu tinha ou deixava de ter. Mas saber que naquela gaveta havia um documento capaz de virar a vida deles de cabeça para baixo me dava uma tranquilidade que não tinha preço. Não era vingança ainda, era apenas certeza. Certeza de que, quando chegasse a hora, não precisaria discutir, levantar a voz ou implorar por respeito. Bastaria um papel. Passei a observar a casa com outros olhos. Cada parede pintada por mim, cada telha que eu mesmo paguei, cada detalhe que eu ergui com o suor de anos de trabalho, agora era visto como território que eles pensavam dominar, mas que já não lhes pertencia. A ironia era amarga. Eles viviam como donos de algo que já estava destinado a outro. À noite, enquanto os risos enchiam a sala e os planos sobre o que fazer com o meu dinheiro eram falados sem pudor, eu me recolhia ao quarto e olhava para a gaveta fechada. O barulho da televisão no volume alto, as discussões sobre carro novo, sobre viagem de fim de ano, sobre móveis modernos, tudo isso parecia tão pequeno diante do peso do que eu tinha escondido. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a vida deles bateria de frente com a verdade. E foi nesse ponto que eu entendi a diferença entre eles e eu. Eles precisavam gritar, brindar, se exibir, porque não tinham nada além disso. Eu não precisava levantar a voz. Eu tinha o documento vermelho. E esse, ao contrário das palavras ditas entre risos, era definitivo. Adormeci naquela noite com uma calma quase estranha, porque, enquanto eles riam daquilo que acreditavam ser uma vitória, eu já enxergava o silêncio pesado que viria quando descobrissem que o jogo havia acabado antes mesmo de começar. Não foi de uma hora para outra. A decisão de vender a casa, de entregar aquele endereço que carregava tantos anos da minha vida, não nasceu no instante do brinde cruel, nem no riso debochado. Ela já vinha sendo gestada em silêncio, alimentada por cada gesto de descaso, por cada palavra atravessada, por cada olhar que me reduzia a alguém que só ocupava espaço. Mas foi naquela madrugada, sozinho à mesa da cozinha, com uma caneta azul e um punhado de documentos espalhados diante de mim, que tudo se concretizou. A casa estava em silêncio. Lá em cima, meu filho e a família dormiam pesados, embalados por sonhos de viagens, de contas pagas com a minha aposentadoria, de planos erguidos sobre o peso das minhas costas. No térreo, apenas o tic-tac do relógio da parede fazia companhia. Eu olhava para o contrato de compra e venda diante de mim, as páginas encadernadas com cheiro de papel novo, e sabia que aquela era a noite em que meu destino mudaria de vez. Não havia tremor nas mãos. A caneta deslizou firme, cada letra do meu nome saindo com a precisão de quem escreve não só num papel, mas na própria história. Ali estava o fim de um ciclo. A casa que construí com esforço, que abrigou meu filho desde pequeno, que foi testemunha de aniversários, de natais, de lutos e vitórias, agora tinha dono novo. Não era mais deles, nem meu. Era de alguém de fora.
Alguém que pagou pelo que eles julgavam intocável. Assinei sem pressa, mas sem hesitar. O barulho da ponta da caneta riscando o papel parecia ecoar no cômodo vazio, e a cada assinatura eu sentia como se estivesse fechando uma ferida antiga. Não era vingança apenas. Era justiça. Justiça silenciosa, feita com tinta azul e firmeza de quem não precisava gritar para ser ouvido. Ao terminar, encostei as costas na cadeira e fechei os olhos. Lembrei-me de quando trouxe meu filho para essa mesma mesa, ainda garoto, para ajudá-lo nas lições de matemática. Lembrei de quando minha falecida esposa arrumava flores frescas num vaso no centro da mesa para alegrar a casa. Tudo isso voltou à memória como se me perguntasse: tem certeza? E eu respondi por dentro: tenho, porque eles mesmos decidiram que não era mais lar. Transformaram em negócio. E negócio se resolve assim, com papel assinado. Guardei as páginas no envelope, conferi as cópias, deixei tudo separado como um soldado que prepara o equipamento antes da batalha. Não havia nervosismo nem arrependimento, só uma calma cortante, daquela que assusta até quem sente. Levantei, desliguei a luz da cozinha e fui para o quarto. No caminho, ouvi um leve ranger do piso de madeira e percebi que estava realmente dando o último adeus àquele lugar. Deitei-me na cama com o documento guardado na pasta vermelha ao lado. Dormi poucas horas, mas acordei com uma sensação diferente. Não era mais hóspede, não era mais fardo. Eu já tinha tomado de volta o controle. Agora, o relógio contava não para mim, mas para eles. E cada dia que passava, o prazo diminuía, porque, naquela madrugada, com uma simples caneta azul, eu já tinha decidido o futuro de todos. E quando o oficial de justiça viesse bater à porta, não haveria riso, nem brinde, nem palmas. Haveria apenas silêncio, o mesmo silêncio que eles não souberam interpretar quando ainda havia tempo. O cheiro de pão na chapa subia da cozinha como se nada tivesse acontecido. Era um daqueles cafés da manhã barulhentos, com televisão ligada em volume alto, crianças correndo atrás do cachorro, minha nora reclamando da sujeira no quintal, e meu filho folheando o celular como se a vida lhe devesse um favor. A mesa estava posta, como de costume, e eu sentei em silêncio. O envelope vermelho já não estava mais na gaveta. Naquele momento, ele já tinha cumprido seu papel. Eles não sabiam, mas enquanto mastigavam os pães e discutiam quem ia levar os meninos no inglês, a engrenagem já havia começado a girar, e não tinha mais volta. Na tarde anterior, após assinar os papéis, levei pessoalmente a cópia até o escritório do novo proprietário, que já estava aguardando com tudo preparado. Eu conhecia o homem de longa data, um senhor discreto, investidor de imóveis que não tinha pressa, mas sabia agir com precisão. Ele me recebeu com respeito, sem perguntas, como quem já tinha entendido toda a situação só pelos meus olhos. Fizemos a última conferência dos documentos e ele me entregou a promessa. A notificação de despejo será entregue amanhã cedo, como o senhor pediu. Eu agradeci com um aperto de mão, e naquela noite dormi como há muito tempo não dormia. Quando acordei, vi que o sol ainda nem tinha se imposto direito. Vesti minha camisa de botão, como sempre fiz aos domingos, e desci para o café sem fazer barulho. Meus passos pareciam normais, mas por dentro era como andar em terreno minado, sabendo exatamente onde cada explosão iria acontecer. A casa respirava rotina. O filho fazia piada, a nora resmungava sobre o gasto com o supermercado, um dos netos veio me abraçar antes de correr para a sala, e ali eu percebi que havia inocentes naquela história. Os pequenos não tinham culpa nenhuma do egoísmo dos pais. Mesmo assim, era preciso seguir. Foi então que ouvi a batida seca na porta. 3 toques curtos, decididos, como quem sabe que traz peso nas mãos. Meu filho se levantou e foi atender com a tranquilidade de quem espera um entregador qualquer. Abriu sorrindo, talvez achando que fosse alguma encomenda que sua mulher tivesse comprado. Mas ao ver o homem de terno escuro e expressão neutra, o sorriso se quebrou no ar. Senhor Marcos, e disse o oficial. Sim, sou eu. Intimação judicial. Assinatura aqui, por favor. Meu filho hesitou. Intimação? Mas do quê? Desocupação. O imóvel foi vendido. O novo proprietário requer a liberação em 30 dias. Sala mergulhou num silêncio pesado. O som da televisão parecia deslocado. As crianças ainda riam no fundo, mas algo mudou no ar. Ele pegou a folha, leu com os olhos apertados.
como se o papel mentisse. Isso aqui deve estar errado. Essa casa é nossa. Eu continuei sentado, bebendo meu café devagar, observando pela borda da xícara o desespero se instalar como fumaça grossa. Pai, ele disse virando-se para mim. O senhor tá sabendo disso? Levantei os olhos. Respirei fundo. Sim. O senhor vendeu a casa? Vendi. A nora apareceu na porta da cozinha com o avental ainda amarrado, já pálida. Como assim vendeu? Para quem? Por quê? Eu coloquei a xícara sobre o pires com cuidado. Porque não moro em asilo. E tampouco pago aluguel para morar na casa que construí. Ele ficou em pé por um tempo, como se esperasse que eu completasse com alguma frase de consolo, alguma desculpa, algum gesto que amenizasse o golpe. Mas não havia mais o que dizer. A frase já tinha sido dita. O silêncio já tinha sido sustentado. A assinatura já estava seca no papel. Isso é uma loucura. Ele sussurrou, encarando o documento como se pudesse reverter com os olhos. A nora se aproximou, pegou o papel das mãos dele e leu com velocidade. Não, isso aqui está errado. Não tem como. Essa casa é da família. Levantei calmamente. Empurrei a cadeira para debaixo da mesa e respondi. Família é o que cuida, o que acolhe, o que respeita. E fui em direção ao meu quarto. Deixei que eles se afogassem sozinhos na enxurrada de palavras e perguntas. Sabia que dali em diante começaria a verdadeira tempestade. O telefone iria tocar. As tentativas de negociação surgiriam. Talvez até o choro, talvez até a farsa do arrependimento. Mas eu já tinha escolhido. 30 dias. Nem mais, nem menos. Naquele café da manhã, a casa continuava no mesmo lugar. Mas o chão já tinha sumido sob os pés deles. Eles ainda não tinham entendido, por completo, mas já não estavam mais em casa. E essa era apenas a primeira manhã do novo ciclo. Eles não entenderam de imediato. Ainda estavam em negação quando a porta se fechou atrás do oficial de justiça. Meu filho caminhava pela sala como se esperasse que alguém desmentisse o que estava impresso ali, que uma câmera escondida surgisse de algum canto e revelasse aquilo tudo como uma pegadinha de mau gosto. A nora, por outro lado, entrou em modo de emergência, pegou o telefone, ligou para o irmão advogado, depois para o pai contador, depois para uma amiga da faculdade que trabalhava em cartório. Eu observei a movimentação sem mexer um músculo. Entrei, no meu quarto fechei a porta, sentei na poltrona e olhei para o telefone fixo ao lado da cama. Sabia que, a partir dali, o silêncio seria minha principal resposta. Não havia mais o que explicar. Tudo que eu tinha a dizer já estava no envelope entregue, na notificação assinada, na expressão confusa que vi no rosto do meu filho quando leu as palavras desocupação voluntária em 30 dias. O celular vibrou a primeira vez pouco depois das 10 da manhã. Pai, podemos conversar? Ignorei. Deixei vibrar até parar. 5 minutos depois de novo. Pai, por favor, a gente precisa conversar. Apaguei a tela. A terceira veio com tom alterado. Como o senhor pôde fazer isso sem avisar? Isso afeta todo mundo aqui. Não respondi. A nora, pelo jeito, pegou o telefone do marido e mandou outra mensagem. Precisamos sentar e resolver isso como adultos. Eu li, fechei o celular, virei a tela para baixo e fui até a cozinha pegar uma garrafa d'água. Quando voltei, mais 2 chamadas perdidas. Em menos de 1 hora, o aparelho já mostrava 7 ligações não atendidas. Sentei de novo, desta vez com um caderno velho sobre o colo. Comecei a escrever frases soltas. Nada importantes, só o suficiente para ocupar o espaço mental e não ser sugado pelo ressentimento. Escrevi: silêncio não é vingança, é escudo. Depois, quem desdenha da raiz não merece sombra. Palavras soltas, sem destino, mas que ali, naquele momento, me serviam como colchão emocional para não cair no buraco do arrependimento. A casa do lado, dos vizinhos, estava em festa. Era aniversário da neta deles, e as vozes infantis e os gritos de alegria atravessavam a parede como um lembrete de que a vida continua. Aqui dentro, não. Aqui dentro, o som era outro. O som de passos apressados, vozes alteradas ao telefone, portas se abrindo e fechando, planos sendo desfeitos com a mesma velocidade com que haviam sido erguidos. Por volta do meio-dia, meu filho bateu à porta do meu quarto. Uma batida só, hesitante, depois outra. Eu não respondi. Ele tentou. Pai, só quero entender. Por que o senhor fez isso? Esperei 1 minuto. 2. Ele foi embora. Quando saí mais tarde para tomar um pouco de sol na varanda,
Vi os dois sentados à mesa, os rostos pálidos, as vozes mais baixas. Já não havia risadas nem sugestões de que eu começasse a pagar aluguel. Não havia copos erguendo brindes, só silêncio do lado de lá também. E foi aí que entendi. Meu silêncio estava surtindo efeito. Eles estavam acostumados com minha voz baixa, com minha presença discreta, mas nunca imaginaram que meu silêncio se tornaria a coisa mais ensurdecedora da casa, porque ele não vinha como castigo, vinha como resposta. As notificações continuaram chegando, chamadas perdidas, mensagens no WhatsApp, recados deixados com palavras como urgente, desculpa, precisamos conversar. Mas já não era sobre conversar, era sobre sentir. O peso do que fizeram, da forma como transformaram o pai num inquilino, como tentaram transformar a gratidão em cobrança. Desliguei o celular no fim da tarde, tirei a bateria, guardei na gaveta. Não queria que eles tivessem mais como acessar minha calma, porque não era só a casa que não era mais deles. Meu tempo também não era. Minha escuta, meu afeto, minha presença. Tudo agora estava sob outro regime. O da escolha. E naquele momento eu escolhi o silêncio. Não por raiva, não por frieza, mas porque pela primeira vez em muito tempo era o único som que me dava paz. Foi no 10º dia após a intimação que o som da casa começou a mudar. O barulho de risadas virou cochicho. O som da televisão ficou mais baixo. As portas que antes batiam com pressa, agora se fechavam com cuidado, como se não quisessem me incomodar. Mas não era respeito, era medo e arrependimento atrasado. Eu acordava todos os dias no mesmo horário, fazia meu café, varria o quintal e me sentava na varanda com o jornal no colo. Mesmo que às vezes eu nem lesse as manchetes. Era o meu ritual. E para eles, era a tortura. O silêncio que eu impunha sem dizer uma palavra os consumia mais do que qualquer discussão poderia. Naquela manhã, reparei na movimentação dentro da casa. Meu filho e a nora andavam de um cômodo a outro com o celular na mão, tentando falar com alguém. Vi os rostos deles pela fresta da cortina da sala. Estavam pálidos, tensos. As crianças, geralmente barulhentas, agora brincavam em silêncio. Algo ali estava quebrando por dentro, e eu sabia exatamente o que: a falsa segurança. Perto do meio-dia, escutei a porta do meu quarto bater 2 vezes. Era ele, meu filho. Pai, posso entrar? Eu não respondi. Ele entrou mesmo assim. Ficou ali parado por alguns segundos, mexendo nos próprios dedos, como se ainda fosse um menino pedindo desculpa. Depois de fazer arte. Só que agora era um homem. Um homem que havia tentado me transformar num locatário dentro da minha própria história. Pai, a gente está tentando resolver tudo, mas está difícil. Os aluguéis por aqui estão muito caros. E para conseguir financiamento agora, com o meu nome, não vai dar tempo. Ele esperava uma reação, um conselho, talvez até uma ajuda. Eu continuei calado, nem levantei os olhos do jornal. Não temos para onde ir, pai, ele disse. A frase saiu mais fraca do que ele esperava, como se a vergonha pesasse. Eu fechei o jornal com calma, dobrei as páginas e disse apenas: 10 dias já se passaram. Ele ficou mudo. Esperava empatia, talvez, ou piedade, mas o que ele não entendia ainda é que não se pede clemência a quem foi desprezado em voz alta diante da própria mesa. Ela está desesperada. Ele continuou, se referindo à esposa. Está grávida. Acha que o senhor está fazendo isso por vingança. Eu me levantei da poltrona, caminhei até a janela e disse sem alterar o tom: ela está certa, mas não é vingança por maldade. É resposta por dignidade. Ele não respondeu. Engoliu em seco e saiu do quarto. Na tarde daquele mesmo dia, vi um carro diferente na garagem. Era o pai da nora. Vieram pedir ajuda, ou, quem sabe, oferecer alguma proposta. Mas saíram menos de 20 minutos depois, com o semblante mais duro do que quando chegaram. Nada do que tinham funcionaria. A escritura era clara. O comprador já tinha planos para o imóvel, e o prazo era inegociável. Nas redes sociais, a nora começou a postar frases vagas do tipo: ingratidão vem de quem mais você ajudou, ou quando a família vira costas, é Deus que resolve. Os conhecidos comentavam com emojis de oração e palavras de apoio, mas eu via tudo por trás da cortina. Era teatro. Ela ainda acreditava que podia me manipular através da opinião dos outros, só que a plateia dela já não me incluía.
Quando ela tentou me abordar no corredor, um dia depois, foi com a bebê no colo e olhos marejados. Seu neto vai crescer. Sem casa, sabia? Eu apenas olhei e disse, talvez ele cresça com mais respeito. Ela se virou, sem dizer nada. Mas naquele momento, eu soube que tinham entendido. Aquela casa, o lar onde planejaram me transformar em peso alugado, não era mais o palco da farsa deles. Agora era apenas uma estação de partida. E a cada caixa empacotada, a cada ligação negada pelo corretor, a cada choro abafado, eles descobriam que a saída estava se aproximando. O desespero não é barulhento como imaginam. Ele é silencioso, começa nos olhos, passa pelas mãos e termina na voz que treme ao pedir uma segunda chance que já não existe. Vieram me chamar perto das 7 da noite. Meu filho apareceu à porta do meu quarto com os ombros caídos e a voz mansa demais para quem, semanas atrás, brindava com orgulho a ideia de me cobrar aluguel. Pai, a gente queria conversar. Juntos. Ele usou a palavra juntos, como se fosse um abrigo, como se a destruição de um lar pudesse ser revertida com um convite para sentar à mesa. Eu hesitei por alguns segundos. Não porque estivesse com medo do que ouviria, mas porque aprendi a não me apressar quando o que me oferecem é, na verdade, uma tentativa de controle disfarçada de reconciliação. Levantei-me, ajeitei a camisa, fechei a porta atrás de mim e fui até a sala. A mesa estava posta, mas não como da última vez. Nada de copos tilintando, nada de risos, nada de cheiro de comida quente. Era uma mesa fria, com garrafas de água mineral e um prato de biscoitos secos no centro. Sentaram-se, todos. Meu filho, minha nora, os 2 netos, quietos, como se tivessem sido treinados para aquilo. Até a sogra da minha nora estava ali, como se ela pudesse interferir numa história que não era dela. O silêncio pesava tanto quanto os olhos que se viravam para mim. Sentei, esperei. Meu filho começou. Pai, a gente pensou muito e quer pedir desculpas. Acho que exageramos naquele dia. Você sabe como são as brincadeiras de família. Eu mantive os olhos nele, só nele. Não assenti, não reagi. E com tudo que está acontecendo, a venda da casa, o prazo, as crianças, a gente queria ver se tinha como reavaliar essa decisão. A palavra reavaliar me fez respirar. Fundo, eles ainda não entendiam. Não era sobre documentos, não era sobre um imóvel, era sobre respeito. Minha nora pigarreou, colocou a mão sobre a barriga e falou em seguida. Seu neto vai nascer daqui a 4 meses. A gente está tentando resolver tudo, mas não tem sido fácil. E essa casa é tudo que temos agora. É? Perguntei pela primeira vez em dias. Sim, disse ela, surpresa por eu ter dito algo. É o único lugar onde temos algum chão. Se o senhor puder pelo menos estender o prazo, a sogra dela tentou ajudar. Quem sabe 3 meses. Só até eles se organizarem. Essa casa tem história, seu Paulo. Eu olhei ao redor. Vi os quadros tortos na parede, as marcas de dedos dos netos nas portas, a cortina desbotada que minha falecida esposa havia costurado à mão. Vi tudo isso. E mesmo assim soube que aquele não era mais o meu lugar. Vocês não erraram com papéis. Erraram com palavras, eu disse com voz firme. O que foi dito àquela mesa não se desfaz com desculpas apressadas. Meu filho abaixou a cabeça. A nora suspirou. Pai, a gente estava de cabeça quente. Não, interrompi. Vocês estavam sendo sinceros. É isso que mais me doeu. Aquilo não foi impulso, foi cálculo. O neto mais velho perguntou baixinho. Vovô vai embora? Foi a única coisa que me doeu de verdade. O olhar dele, a voz fina. Mas eu não podia mais permitir que os erros dos adultos me acorrentassem pela inocência das crianças. Vou, respondi. E vocês também. A última frase caiu como pedra no chão. Vocês têm mais 15 dias. O comprador já me ligou confirmando a reforma. Precisa da casa desocupada. Minha nora tentou chorar. O choro não veio. Talvez estivesse tentando forçar o drama, como quem acha que lágrimas pesam mais que contratos. O sogro dela disse, isso é desumano. Desumano é fazer do pai um inquilino e da gratidão uma fatura. Levantei-me da cadeira, virei as costas e voltei ao meu quarto. Deixei para trás uma mesa onde pela primeira vez não houve brinde, não houve riso, só silêncio.
o mesmo silêncio que eles tanto ignoraram e que agora enfim aprenderam a ouvir. Naquela noite não fui incomodado. O telefone não tocou. A casa, pela primeira vez em anos, dormiu muda. Não era o fim, mas era o último pedido de clemência. E eu, pela primeira vez, escolhi ouvir só a mim mesmo. Acordei antes do sol naquele dia, não por ansiedade ou agitação, mas por hábito. Um hábito antigo de quem trabalhou a vida inteira levantando cedo para dar conta da vida, dos filhos, das contas, dos deveres. Só que naquele dia, o peso era outro. Era o peso de um ciclo que estava prestes a se fechar. Lá fora, o céu ainda era escuro quando ouvi os primeiros passos apressados no corredor. Portas sendo abertas e fechadas com força, sacolas plásticas sendo empurradas com o pé, papelões sendo rasgados para virar caixas improvisadas. O som da mudança não é discreto. Ele é nervoso, impaciente, cheio de vai e volta e resmungos. Levantei da cama com calma, tomei banho, fiz meu café, me sentei à mesa como sempre fazia. A diferença é que dessa vez ninguém sentou comigo. Estavam todos ocupados tentando correr contra o tempo que eles mesmos ignoraram até o último minuto. Na noite anterior, meu filho bateu a porta mais uma vez. Não pediu perdão, não tentou reverter. Apenas disse, amanhã a gente vai sair. Eu só respondi, tá bom. E voltei a ler. Às 8 da manhã, o caminhão estacionou na frente da casa. O motorista desceu sem pressa, acendeu um cigarro e ficou esperando que alguém lhe desse as ordens. Os carregadores seguiram o protocolo, bateram na porta, se apresentaram, entraram sem fazer alarde. Era um serviço como outro qualquer. Para eles, apenas mais uma família de mudança. Mas para mim, era diferente. Eu observava tudo da varanda. A mesma varanda onde costumava contar histórias para meus netos, onde sentava com meu filho nos domingos depois do almoço, onde minha esposa regava plantas em silêncio. Agora, era palco de uma evacuação. A sala foi a primeira a ser desmontada. O sofá de couro, aquele que meu filho comprou com a primeira parcela do meu empréstimo, saiu com dificuldade pela porta. Depois vieram os brinquedos, as caixas com utensílios de cozinha, malas apressadas cheias de roupas emboladas. Ouvi discussões baixas, ordens trocadas, vozes alteradas tentando esconder o desespero. Em nenhum momento alguém me olhou nos olhos. A nora passou 2 vezes por mim com os braços cheios, mas manteve a cabeça baixa. Meu filho carregava uma televisão enorme como quem carrega uma cruz. As crianças pareciam entender que algo sério estava acontecendo, mas ninguém teve coragem de explicar. O oficial de justiça chegou às 10 em ponto. Pontual, educado, direto. Trazia a documentação da posse e observava tudo de longe, como uma testemunha silenciosa do fim de uma mentira. Entregou os papéis ao novo proprietário, que apareceu pouco depois com uma prancheta e um olhar distante. Eles se cumprimentaram, conversaram brevemente e então o homem se aproximou de mim. Seu Paulo, tudo em ordem. A casa está vazia em tempo hábil. Agradeço pela seriedade. Assenti com a cabeça. A casa é sua agora. Faça dela o que quiser. Ele sorriu de leve. Vai dar trabalho, mas vamos reformar tudo. Olhei ao redor. Vi paredes com marcas de mãos infantis, um relógio torto que nunca consertei, um espelho trincado perto da escada. Ali estava uma história inteira sendo apagada em caixas de papelão e vassouradas rápidas. Mas não doía, porque eu já tinha me despedido dela quando percebi que não era mais lar. Era trincheira. Ao meio-dia, o último item foi carregado. Uma cômoda antiga que minha esposa usava, mas que a nora transformou em armário de brinquedos. Meu filho entrou pela última vez para verificar se não havia deixado nada. Quando saiu, me olhou pela primeira vez desde cedo. Tá feito, disse. Tá, respondi. Ele hesitou por um segundo. Talvez esperasse uma lágrima, uma frase de afeto, um pedido de reconsideração, mas não havia mais espaço. Nem para eles, nem para mim. Aquele era o momento do silêncio final. As crianças entraram no carro. A nora ajeitou as malas no porta-malas. O novo proprietário girou a chave na porta, e ali, naquele instante, eu soube, acabou. Não houve brinde, não houve palma, não houve frase de efeito. Só caixas, gritos abafados, e o som seco do portão se fechando pela última vez atrás deles. Eu me levantei da cadeira, entrei na casa vazia por alguns minutos, caminhei entre os cômodos ecoantes, toquei as paredes uma última vez, e saí,
com a mesma leveza de quem não devia mais nada a ninguém. A mudança não é o fim, é o começo sem algemas. Foi o que eu disse a mim mesmo quando fechei a porta da antiga casa e entreguei a chave ao novo dono. Um homem jovem, educado, que olhou para mim com um respeito que há muito tempo eu não recebia de dentro daquela casa. Boa sorte na nova fase, seu Paulo, ele disse. E eu respondi com um simples aceno, porque sorte ali não tinha mais nada a ver com aquilo. Tinha a ver com escolha, com decisão, com o ponto final que eu escrevi com a mesma calma com que tomei café todos os dias enquanto eles desmontavam a própria arrogância. Do lado de fora, o sol era outro. Era mais nítido, como se limpasse os olhos que passaram anos embaçados com a poeira do desrespeito. Eu não levei quase nada comigo. Uma mala, a pasta vermelha com os documentos, 2 camisas que me serviam bem e a fotografia da minha esposa. A única coisa que ainda me lembrava que lar não é parede, é memória. O novo endereço era um apartamento simples, em um prédio baixo, sem escadas, com uma varanda pequena e silenciosa que dava vista para o campo aberto. Quando cheguei, a síndica me esperava com a chave na mão. Seu apartamento já foi preparado. O senhor é muito bem-vindo aqui. Aquilo me tocou mais do que qualquer pedido de desculpas que não veio. Entrei no novo lar sem pressa, como quem pisa pela primeira vez num solo limpo depois de atravessar um lamaçal. Os móveis eram poucos, alugados com o pacote básico. Uma poltrona, uma mesa pequena, uma cama firme. Tudo o que eu precisava. No armário, espaço suficiente para não guardar só roupas, mas também paz. Passei os primeiros dias reorganizando meu tempo. Acordava cedo, como sempre, mas agora sem precisar. Ouvir passos apressados nem reclamações vindas da cozinha. O café que eu fazia era só para mim, e o silêncio que me cercava não era solidão. Era alívio. Comecei a caminhar nas redondezas. Descobri um mercadinho com pão quente às 7 da manhã. Um sebo onde comprei 2 livros por R$ 20. Um banco de praça onde sentei por horas, sem precisar fingir pressa ou justificar minha presença. Lá, ninguém me chamava de velho. Ninguém me pedia aposentadoria emprestada. Ninguém me reduzia a um móvel antigo ocupando espaço. À noite voltava para casa e assistia ao noticiário com a porta da varanda aberta. O vento entrava, e com ele uma leveza que eu já não lembrava como era. Liguei o celular antigo apenas uma vez para salvar 2 contatos e apagar os demais. Recebi 13 mensagens da minha nora, 5 do meu filho. Uma delas dizia: "Estamos sem rumo. Por favor, pai. Só uma conversa." Não respondi, porque a resposta já havia sido dada. Eles me chamaram de peso. E eu escolhi ser livre. Livre da chantagem emocional disfarçada de família. Livre da obrigação de caber num lugar onde me diminuíram. Livre da expectativa de que eu deveria sorrir enquanto me sangravam em silêncio. Naquela nova casa, pendurei apenas uma moldura na parede. A fotografia da minha esposa sorrindo no quintal da antiga casa. Porque o amor que ela me deu, ninguém me tirou. E ali, mesmo em outro endereço, ela continuava sendo meu lar. Uma tarde, enquanto regava uma planta que ganhei da vizinha do 103, ouvi risos vindos do corredor. Eram crianças brincando, mas não as minhas. Ainda assim sorri, porque ali eu era vizinho, senhor Paulo, e não mais o velho que vai pagar aluguel, como me chamaram entre brindes e palmas. O recomeço não exige fogos. Exige silêncio. E foi nele que eu descobri a beleza de andar sozinho, mas inteiro. Se algum dia meus netos quiserem me encontrar, sabem onde estou. Se vierem com respeito, serão bem-vindos. Se vierem com interesse, encontrarão portas fechadas. Porque hoje, enfim, aprendi. Família não é sangue. É quem te olha nos olhos sem calcular o quanto você vale por mês. Eles ficaram com a lembrança da casa. Eu fiquei com a paz de tê-la deixado antes que ela me matasse por dentro. E essa ninguém aluga.